Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. Oh, dá-me falar cada dia com salmos e hinos de amor. Oh, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. Oh, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor, em sujeição uns aos outros, como convém no Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que nos assiste, nós somos a Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso. E neste momento convido a todos a que participe do nosso culto. Culto este que começa com a acolhida da palavra do Senhor no Salmo 147, versículo 1, em que diz: Louvai ao Senhor porque Ele é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem
viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez, cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. Uma melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez, cada momento aproveitarei. Para quê? Para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. Uma melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. Uma melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Neste momento nós estaremos trazendo uma mensagem do nosso reverendo pastor Flávio de Figueiredo para a edificação da sua vida, para a edificação da sua família. Que o Senhor esteja com cada um de vós e que seja a cada instante um cântico de louvor ao Senhor, em gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz na sua, na minha, em nossas vidas. Que você seja edificado neste momento através da palavra do Senhor. Graça e paz a todos. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos nós. Gostaríamos de agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá neste domingo, dia do Senhor,
de nos aproximarmos da sua santa palavra com a iluminação do Espírito Santo para aprendermos mais de Jesus e da vontade do Pai para as nossas vidas. Antes de nós abrirmos a Bíblia Sagrada, eu queria dar graças ao Senhor pela vida de uma instituição que é muito querida para nós presbiterianos do Brasil, mas é claro também que para toda a sociedade brasileira. Eu falo aqui do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que é o administrador da Faculdade Presbiteriana Mackenzie. E eu gosto muito de falar o nome todo da faculdade, porque nós somos uma faculdade confessional. E é isso que os seus diretores, tanto na sede lá em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, quanto em Brasília, Curitiba e outros campi, eles têm trazido para nós, nos mostrado a necessidade de sempre falarmos desta confessionalidade, que significa a nossa fé no Senhor Jesus. Isto não significa que aqueles que não creem em Jesus não possam estudar lá, não tem nada a ver com isso, mas sim que a cada momento nós somos instruídos pela palavra e direcionado. Então, foi um pedido que nós recebemos do Supremo Concílio, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que neste domingo, dia 18, estivéssemos agradecendo a Deus por 150 anos. Desde 1870, que este instituto, ele abençoa a vida dos estudantes brasileiros e indiretamente de toda esta sociedade. Então, nesta oração inicial, onde clamaremos pela iluminação de Deus, também agradeceremos a Deus. Eu te convido para que você pare o que você estiver fazendo nesse momento, chame os seus familiares, se reúnam aí, talvez em frente à Smart TV, ou mais juntinhos ainda no sofá ou na mesa de casa aí no celular, não importa, o importante é estarmos juntos como família, adorando ao Senhor, buscando a sua face e ouvindo a sua voz. Amado Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por este domingo tão maravilhoso, domingo de bênçãos, domingo, ó Pai, onde temos sentido o Teu cuidado, a Tua proteção sobre nossas vidas e os nossos queridos familiares e as nossas queridas igrejas. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor, dentro da sua sabedoria, tem nos ensinado que devemos ter pelo menos um dia na semana para o descanso e para nos dedicarmos ao crescimento espiritual, à edificação do corpo de Cristo, através, ó Pai, da busca da Tua presença, pela leitura da Tua palavra e da meditação e também da oração. Queremos pedir que o Senhor ilumine a nossa mente e ilumine o nosso coração, que caia por terra todo e qualquer preconceito, que o Senhor fortaleça a nossa fé, fazendo-a aumentar aquilo que for necessário para estarmos ainda mais enraizados em Ti e ainda mais aptos a pregar o Teu Evangelho a toda a criatura deste mundo. Agradecemos ao Senhor pela vida do Mackenzie, que nesta data completa 150 anos de vida. Continua, Deus, dando sabedoria aos seus administradores, para que o Teu nome seja sempre honrado por esta instituição. Clamamos a Ti pelos alunos, ó Pai, das faculdades Mackenzie, que eles possam ter um encontro contigo, aqueles que ainda não o tiveram, e que encontrem, ó Pai, na presença do Teu Filho Jesus, o único e suficiente Salvador das suas vidas. Que eles entendam que de nada vale a academia, o estudo, as graduações, se a nossa vida não pertencer ao Senhor, porque senão será apenas uma vida terrena, e o Senhor tem para nós uma vida eterna. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os amados a abrirem a palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, versos de 1 a 19. Nós vamos ler esta palavra e depois eu vou destacar alguns versículos para a nossa breve meditação nesta noite. Irmãos, 1 aos Coríntios 15, 1 a 19. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais,
Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, escrevendo aos nossos irmãos da igreja de Corinto, nesta primeira carta que faz parte aqui do cânone sagrado. Amados, nós, filhos de Deus, nós, irmãos de Jesus Cristo, porque fomos adotados pelo Senhor, nós, servos deste irmão, estamos diante da palavra do Senhor, que através do apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito, vai trazer a nós uma verdade, uma doutrina bíblica que é fundamento para a nossa fé. Principalmente eu gostaria de chamar a tua atenção, você que tem recebido o Evangelho de Deus na sua casa, através destes 5, 6 meses de isolamento social, a você que talvez já tenha até confessado a sua fé em Jesus, entregue a Ele o seu caminho, confiado nele para que Ele faça o restante da obra, queria chamar a sua atenção para um fato que deve ser pregado, ensinado, divulgado continuamente por todo cristão e por toda a igreja cristã na face da terra. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E esta pregação, ela não pode ser somente da época da Páscoa. Esta pregação, ela não pode ser somente de um momento da celebração da ceia do Senhor, que anuncia a morte, mas também aponta para a ressurreição de Cristo. Esta pregação, esta fala da igreja do Senhor, deve ser aqueles também que são chegados à fé, aqueles que são ali ainda alimentados com leite espiritual, aqueles que estão conhecendo o fundamento da fé. Falar sobre uma pessoa morrer e voltar à vida, aos olhos e aos ouvidos humanos, parece algo absurdo, soa mal, mas nós estamos diante de um ato extremo da parte de Deus para que se cumprissem as Escrituras sobre Jesus Cristo e para que as testemunhas que viram o Cristo ressurreto pudessem ter divulgado esta mensagem ali para aquele povo.
Os teólogos que analisam a cultura e os costumes da época sabem muito bem e propagam que se esta história tivesse sido inventada, nunca colocariam dentro da vida de Jesus e dos evangelhos algum momento em que ele voltasse a esta terra, em que ele voltasse da morte, porquanto pela cultura greco-romana da época, o corpo humano de nada valia e para nada prestava. Eles divulgavam ali com muita ênfase o cuidado com a alma, o cuidado espiritual, o enlevo dos pensamentos e tudo mais. Mas eles pensavam que do corpo e da matéria nada prestava. Mas dito este ponto que é cultural e histórico ali daquela sociedade, influenciada ali pela cultura grega, pela filosofia grega e também sendo dirigida pelos romanos, nós voltamos os nossos olhos para aquilo que é a palavra do Senhor. Percebam que quando Paulo, ele no versículo 1, ele inicia esta fala acerca da ressurreição, ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Se Paulo está dizendo que é necessário lembrar aquele povo sobre este evangelho, é porque algumas pessoas estavam esquecendo do fundamento. Algumas pessoas estavam esquecendo ou sendo minadas ali por doutrinas falsas, pelo ensino de falsos mestres acerca de Jesus Cristo. Desde aquela época, como até os dias de hoje, muitos vão dizer que, olha, não há prova para a ressurreição de Cristo Jesus. Mas eu queria te dizer que nós, Igreja do Senhor, não precisamos provar nada. A crença em Jesus Cristo e na sua ressurreição, ela parte da fé que o Senhor nos dá. Apesar de haver o registro histórico, e a Bíblia é sim um livro histórico, que está diante de nós, que nos mostra que Jesus apareceu àquelas mulheres ali que foram ao sepulcro e pensavam estar falando com um anjo, ou com um jardineiro que cuidava daquele local. Apareceu depois aos seus 12 apóstolos também, e aqui diz pelo apóstolo Paulo que Jesus aparece a mais de 500 pessoas e que a maioria daquelas pessoas estavam vivas até aquele momento onde esta carta foi escrita. E a gente está falando aqui, talvez do ano 60 depois de Cristo, porque Paulo ele foi chamado pelo Senhor para ser seu apóstolo após este Jesus, nosso Senhor, ter sido morto, ressuscitado e assunto aos céus. Então, Jesus, ele chama Paulo para viver esta nova vida de pregação do Evangelho. E no texto que nós lemos aqui, Paulo, ele se diz indigno, que ele nem poderia estar ali porque ele perseguia a igreja de Jesus. Você talvez tenha sido ensinado nas Sagradas Escrituras na sua infância, lá na escola dominical, com as nossas amadas professoras e alguns professores amados também. Você foi ensinado na Bíblia Sagrada, dentro da sua própria casa, pelo seu pai e pela sua mãe, que talvez não tenham nem concluído o ensino médio. Você aprendeu da palavra de Deus e de que Cristo ressuscitou desde a tenra infância. Nós tivemos este privilégio. Mas nós chegamos a uma idade adulta, e idade de tomada de decisões, idade em que somos influenciados por este século, por este mundo, em que muitos ao chegarem à faculdade e vão falar da sua fé, são zombados, são escarnecidos e acabam guardando esta fé dentro de uma caixinha bem escondida lá no seu coração e não propagam mais. Falar de ressurreição, então, parece algo absurdo dentro do ambiente acadêmico. Eu queria te dizer que Jesus, ele falou sobre as dificuldades que nós teríamos neste mundo. Eu queria te dizer que Jesus nos falou que nós seríamos bem-aventurados quando, por causa do nome dele, fôssemos perseguidos, escorraçados, fôssemos zombados, fôssemos até mesmo caluniados e injuriados por amor ao seu nome. Então eu queria te fortalecer a fé no sentido de que você está no caminho certo ao não abandonar as Sagradas Escrituras.
Foi assim que Paulo exaltou a vida da mãe e da avó de Timóteo, quando escreveu a carta a ele, dizendo: eu sei da fé que há em ti, a qual lhe foi passada por intermédio da sua mãe e por intermédio da sua avó. Nós precisamos ter a consciência de que o Senhor Jesus revela-se a nós através desta palavra e que desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, tudo isto é dito para que nós possamos crer, e tudo aqui é a verdade que vem da parte de Deus. Novamente, alguém pode perguntar: mas como o pastor prova que isto é verdade? Eu queria te dizer algo com muito amor, com muito carinho, com todo respeito à sua decisão da religião que você segue, com todo respeito até mesmo àquilo que a tua religião prega, mas respeito não significa concordância. Nós cremos fielmente que a palavra do Senhor é verdadeira, pelo fato de que tudo que está escrito aqui se cumpriu, está se cumprindo e ainda se cumprirá. A busca incessante nossa pela presença de Deus faz com que nós tenhamos a nossa fé aumentada, porque a Bíblia mesmo nos revela que a nossa fé, ela aumenta e cresce e desenvolve quando ouvimos a voz de Deus, a palavra pregada do Senhor Jesus. Paulo vai continuar e vai dizer que os coríntios, eles foram salvos por esta palavra, por este evangelho que foi pregado. Paulo vai continuar e vai dizer a partir do versículo 3, que ele entregou aquilo que foi recebido por eles, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e na continuação no versículo 4, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Do verso 5 adiante, ele vai falar aí sobre as testemunhas da ressurreição de Jesus. Mas ele vai chegar a um ponto aqui que agora eu gostaria também de te convidar a refletir com bastante atenção. Paulo vai chegar ao ponto aqui sobre a nossa atitude individual perante estas verdades eternas. Quando no versículo 9 ele vai dizer: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Porque embora não persigamos a igreja, muitas vezes não conseguimos ser fiéis aos mandamentos do Senhor, às orientações da palavra sagrada para a nossa vida, para uma vida que glorifique ao Senhor. Mas eu gostaria de te lembrar também aquilo que Paulo lembra aos seus irmãos no versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está reconhecendo que houve da parte dele um esforço muito grande para propagar o evangelho neste mundo. E se você ainda não leu todas as cartas paulinas, leia, deleite-se e seja ainda mais impactado por este homem chamado por Deus, que não descansou, mas que fez várias viagens missionárias para levar a mensagem da salvação, pregando a Cristo crucificado e este ressurreto para a glória de Deus. Ele reconhece que foi pela graça. Talvez você tenha batido no peito aí, talvez você propague e toque trombeta, dizendo a todo o mundo, ou pelo menos a toda a família, quais foram aqueles que você levou para Jesus. Eu gostaria de te convidar a um reconhecimento humilde de que foi a graça de Deus e não você, e não eu, que preguei e alguém se converteu, mas foi o Evangelho e a ação do Espírito Santo que trouxe conversão. Mas é necessário também que a pregação do Evangelho ela seja completa. Vivemos dias em que muitas igrejas e até mesmo alguns pregadores aí autóctones, pessoas independentes, elas chegam ao ponto de criarem aí o seu próprio canal de comunicação nas redes sociais, sem estar ligado a nenhuma denominação, mas o problema maior é que anunciam que Jesus é o Senhor, mas sem contar que este ressuscitou. Muitas pessoas pensam que este tema não pode ser mais tocado, porque é um tema delicado e que mais afastará pessoas da igreja do que as trará para a casa de Deus.
E novamente nós voltamos à palavra do Senhor com a consciência de que não somos chamados para encher a igreja de Deus, mas para pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, que claramente só existe porque Cristo venceu a morte. Ora, diz o próprio apóstolo, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Então não importa quem foi que pregou, conforme Paulo diz no versículo 11, mas o que importa é que nós cremos na verdade deste evangelho. E aqui ele vai discorrer a partir do versículo número 12, até mesmo, numa troca de palavras, num jogo de palavras ali, sobre a ressurreição, mas com o único objetivo de mostrar no versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se você crê no evangelho parcial, se quando chega nesta parte você não consegue acreditar, é vã a pregação do evangelho que estamos fazendo e é vã a fé que você diz que tem. Porque precisamos crer na ressurreição de Jesus, porque a Bíblia nos revela que Ele é a primícia dos que dormem, Ele foi o primeiro a ser ressurreto, e todo aquele que nele crê também ressuscitará da morte, no dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja. Não me pergunte como, não me pergunte de que forma, porque há textos que nós não conseguimos compreender na sua profundidade, mas cremos que o Senhor fará assim, porque tudo aquilo que Ele prometeu fazer, Ele tem feito até hoje, e diz a palavra que o Senhor Deus, Ele não é homem para que minta, Ele não é como nós, e Ele não se arrepende das suas promessas, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Então tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Seguindo adiante aqui, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção dos amados para o versículo número 17 e daqui partirmos para a conclusão desta mensagem. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E esse versículo eu gostaria de levar mais um pouco de tempo meditando com os amados irmãos pelo seguinte fato. Muitas vezes nós não temos problema nenhum em reconhecermos a nossa fé em Jesus, em acreditarmos que Ele morreu na cruz por nós e em acreditarmos que Ele ressuscitou dentre os mortos. Muitas vezes nós até mesmo divulgamos esta mensagem do Evangelho de maneira correta, de maneira perfeita e de maneira completa, assim como está resumido no credo apostólico. Sim, Ele ressuscitou. Mas o problema é que aquilo que a nossa boca fala, muitas vezes está distante daquilo que o nosso coração está sentindo e daquilo que o nosso corpo está praticando. Porque às vezes nos encontramos no grupo daqueles que permanecem nos pecados. É impossível um crente viver uma vida sem errar, sem pecar. Mas não vamos confundir esta realidade com uma autorização para a prática pecaminosa. Não vamos confundir o fato de que é impossível vivermos nesta vida sem errar com uma licença, com uma carta branca para vivermos a vida do jeito que a gente quer, satisfazendo os prazeres da nossa carne ou o nosso próprio eu, os nossos desejos e colocando a nossa vontade acima da vontade do Pai. Esta é a grande questão que eu gostaria de refletir com os irmãos neste texto sagrado. Por que é que muitas vezes nós vivemos permanentemente no pecado e ainda assim declaramos que Cristo ressuscitou? Nós precisamos ter uma vida prática, coerente com a pregação do Evangelho que nós cremos. Nós precisamos nos afastar do pecado. Nós precisamos encher a nossa mente com a palavra do Senhor, meditar nesta palavra dia e noite, clamar em oração pela ação do Espírito Santo de Deus para nos direcionar, nos fortalecer, para que quando a nossa boca se abra, ela se abra verdadeiramente, trazendo e levando adiante não só um evangelho muito bem pronunciado e pregado, mas um evangelho que tem sido vivido por cada um de nós. Se você se diz crente no Senhor Jesus Cristo, se você fez a sua pública profissão de fé, se você foi batizado, não importa se quando criança ou agora quando adulto,
se você é membro comungante da Igreja do Senhor, não importa qual seja a denominação dela, tenha a plena certeza que a palavra nos ensina que devemos viver longe do pecado, porque esta é a nossa prova para com Deus de que cremos na sua ressurreição. Jesus, ele ressuscita de uma maneira diferente. Ele morreu carregando sobre si o peso do nosso pecado. Ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Ele foi entregue por Deus o Pai, e ele mesmo se entrega nas mãos daqueles que o pregariam na cruz, para que nós não precisássemos estar lá. Até mesmo porque o derramamento do nosso sangue não purificaria os nossos próprios pecados, quiçá de todo aquele no mundo que crê em Jesus. O Cordeiro Santo de Deus, o Santo Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se entregou e nos salvou, e conforme ele venceu a morte, ele declarou no Evangelho de João que todo aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. E a gente fala aqui não de algo figurativo, mas também de algo prático, porque todo filho e toda filha do Senhor ressuscitará no último dia, no dia da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Mas tirando esta questão prática e fiel das Escrituras e literal, nós também temos o aspecto de que muitos vivem, ou melhor dizendo, muitos apenas sobrevivem neste mundo, porque estão vivendo uma vida sem esperança, estão como zumbis, né? Estão praticamente como os Walking Deads da vida, estão de um lado para o outro, sem motivo de existir. Estão de um lado para o outro chorando nos cantos, se escondendo, sem querer o contato com a igreja do Senhor, sem querer retornar às atividades de comunhão da igreja, mesmo quando podem. E é claro, a gente fala aqui sempre isso, e a gente sempre enfatiza isso, é com segurança sempre, sem passar por cima de nenhuma orientação médica ou governamental, mas também sem deixar de lado a orientação da palavra do Senhor. Viver uma vida sem confiança plena em Jesus, viver uma vida com medo da morte, e quando eu falo medo, não é aquele medo sadio que nos faz não atravessar o sinal, né, quando não é a nossa vez de atravessar, não é aquele medo sadio que nos faz colocar o cinto de segurança, não é aquele medo sadio que nos faz não andarmos em locais ermos, né, e inseguros, mas eu falo aqui daquela pessoa que tem vivido a vida o tempo todo, pensando, e se eu morrer? Aquele que é chamado por Jesus, aquele que vive na luz de Jesus, ele até pode se fazer essa pergunta, mas logo ele mesmo traz a resposta. E se eu morrer, estarei com Cristo, e ressuscitarei com Ele, e viverei eternamente com Ele. Este é o ponto do capítulo 15, versículo número 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A incredulidade também é um pecado. Talvez você diga, mas pastor Flávio, eu não tenho culpa de não crer, eu não consigo crer. Eu queria te dizer, em especial a você que tem ouvido a mensagem do Evangelho muitas e muitas vezes, que existe sim um momento que você precisa tomar decisão, um momento em que você precisa dar resposta ao chamado de Deus. Paulo foi chamado por Jesus no caminho para Damasco. Ele teve uma opção. A opção seria, olha, vou viver cego aqui a vida toda, estou revoltado perante o que Jesus fez comigo, foi vingança dele porque eu persegui a sua igreja, mas ele conseguiu entender que era um chamado para que ele fosse à frente. E ele foi curado da sua cegueira e se tornou talvez o maior evangelista de todos os tempos que se tem notícia. Eu e você fomos chamados por Deus também. Fomos salvos por Ele. Fomos purificados por Ele. Estamos sendo santificados por Ele, para não mais permanecermos no pecado. A luta contra o pecado, ela é uma luta diária, e não importa se você está no meio de uma festa mundana, não importa se você está dentro da igreja do Senhor, não importa se você está no monastério, não importa se você está lá no Everest ou em qualquer pico deste mundo isolado, você sempre estará
consigo mesmo. Eu sempre estarei comigo mesmo. E uma tendência natural da nossa carne é o pecado. Mas a Bíblia nos diz que quando nós permanecemos em Jesus, nós damos bons frutos. E os frutos de Jesus não são pecaminosos. Quando nós estamos ligados à videira, que é o Senhor Jesus Cristo, nós assim podemos viver uma vida que lhe agrada e podemos assim também termos as benesses desta vida, tanto em terra quanto aquelas futuras. E é desta maneira que Paulo vai finalizar com um dos versículos mais esplêndidos, na minha opinião, da palavra de Deus. Versículo número 19 do capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que a Bíblia nos ensina através deste versículo é que se você se aproximou da fé cristã com outro objetivo, ou melhor dizendo, com o objetivo de ter uma vida melhor nesta terra somente, você é o mais infeliz de todos os homens. Se você se aproximou da fé cristã porque você quer que os seus filhos tenham uma criação diferente daquela que você teve, no aspecto moral ou no aspecto ético, você também é o mais infeliz desta terra. Porque o que o apóstolo Paulo nos apresenta como doutrina do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é que a esperança que nós depositamos em Cristo, ela é posterior à morte do nosso corpo aqui. Até porque nós também ressuscitaremos com Ele e viveremos com o Senhor eternamente. Ele prometeu que ressuscitaria e que um dia voltaria para nos buscar. E esta promessa de Jesus, ela está prestes a se cumprir. Talvez que você já esteja aí nos seus 70, 80 anos de idade e diga, mas pastor Flávio, eu ouço isso desde que eu era criancinha. E realmente houve uma época, que a gente ouvia muito a pregação sobre a volta do Senhor Jesus, por conta dos sinais que aconteciam. Os sinais continuam a acontecer, mas muitas pessoas não se assustam mais com estes sinais e não se preparam para a vinda do Senhor. Jesus nos apresenta a si mesmo como o Evangelho, como salvação, como a graça de Deus, a mão estendida de Deus a nosso favor. Ele se entrega por nós para salvar a nossa vida por completo e no sentido de que também nos dá a vida eterna. E é este chamado que o Senhor tem para nós, que teve também para o apóstolo Paulo e que pode ser vivido de maneira plena através da nossa fé em Jesus e da confiança de que Ele não somente morreu por nós, mas também ressuscitou para que nele se cumprisse as Escrituras e para que nós também pudéssemos ressuscitar. No ato do batismo, simbolicamente, nós morremos para os nossos pecados e ressuscitamos para uma nova vida com Cristo Jesus. É por isso que somos chamados de novas criaturas. Uma criatura nova tem atitudes novas. Nós não vemos mais o que víamos antes. Nós não tocamos mais naquilo que tocávamos antes, no sentido de que aquilo que não pertencia a nós, aquilo que não agradava ao Senhor. A Bíblia diz, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Em suma, aquele que pecava, não peque mais. Somos chamados por Deus para uma vida santa, e isto é possível sim. E o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos agraciado e tem nos orientado para uma vida dedicada a Ele, uma vida de devoção. Essa palavra que ficou um pouco ligada ao catolicismo romano, não é? Olha, eu sou devoto de fulano ou de fulana. Nós somos devotos do santo verdadeiro, do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos chama a vivermos com esperança em Cristo, sabendo que esta esperança não é apenas para esta vida, mas é para toda a nossa existência. Que uma vez nascidos de novo, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos uma vida eterna para viver com Jesus. Mas colheremos lá na vida eterna aquilo que o Senhor nos deu e a forma como temos administrado. Porque não adianta dizermos que somos de Jesus se não cremos na sua ressurreição, e não adianta vivermos uma vida que pensamos que é somente para este tempo.
mas temos que ter a certeza, a alegria, a convicção e a esperança que a nossa vida não terá mais fim. E isto é obra do Espírito Santo. Venha a Deus, que o mundo inteiro adore o Senhor, pois somente a Ti dedicamos a nossa vida. Gratos somos, ó Pai, pelo dom de amar, pela nossa família, irmãos, pela paz, pela morte na cruz, por nos dar Teu perdão eterno. Esperança buscamos a Ti, maravilhoso, poderoso Deus. Nós saímos, Senhor, do Teu templo de amor, que Tua mão nos proteja do mal, e por onde eu passar, que eu possa levar Tua palavra de paz sem igual. Comigo sempre andará rumo ao monte celestial, com meu Jesus, onde breve enfim, pra sempre irei morar. Que todos os povos louvem a Deus, que o mundo inteiro adore o Senhor, pois somente a Ti dedicamos a nossa vida. Gratos somos, ó Pai, pelo dom de amar, pela nossa família, irmãos, pela paz, pela morte na cruz, por nos dar Teu perdão eterno. Com alegria ouvimos Tua voz, com esperança buscamos a Ti, maravilhoso, poderoso Deus. Nós saímos, Senhor, do Teu templo de amor, que Tua mão nos proteja do mal, e por onde eu passar, que eu possa levar Tua palavra de paz sem igual. O caminho que eu segui, que Deus pede, comigo sempre andará rumo ao monte celestial, com meu Jesus, onde breve enfim, pra sempre irei morar. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Vamos orar juntos, pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé e que alcance o coração daqueles que ainda não confiam em Jesus. Mais uma vez, ó Pai, nós levantamos, Senhor, as nossas vozes e elevamos os nossos pensamentos a Ti. Mais uma vez, ó Pai, nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Só que mais uma vez nós te agradecemos porque temos sentido a Tua presença, o Teu direcionamento e a forma, ó Pai, amorosa com que o Senhor nos conduz a Ti e a Tua santa palavra. Aumenta a nossa confiança no Senhor dia após dia. Incomoda-nos com o toque do Teu Santo Espírito a cada momento da nossa existência, para que busquemos sempre Te agradar em primeiro lugar nas nossas decisões, para que a Tua vontade seja feita na nossa vida. E com relação à doutrina da ressurreição,
Clamamos a Ti para que fortaleça dentro de nós esta convicção, ao ponto que se torne uma esperança não só para a nossa vida física, mas para toda a nossa vida em eternidade, quando também os nossos corpos serão ressuscitados e glorificados para podermos adentrar com Ele o lar celestial. Ó Deus, nós te pedimos pela vida dos nossos irmãos, amigos, familiares, conhecidos, que ainda não tiveram um encontro salvador com o Teu Filho Jesus. Prepara o coração deles para receber esta palavra e prepara o nosso coração para que tenhamos a certeza de que devemos ir e pregar e ensinar e confiar que no devido tempo eles serão alcançados conforme a Tua vontade. Despede-nos debaixo da Tua mão protetora, dando-nos uma semana abençoada na Tua presença. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e de cada irmã, repousem sobre a vida dos enfermos, trazendo a cura, sobre aqueles que estão desanimados, a alegria da Tua salvação, sobre Bom Sucesso, o Rio de Janeiro e o Brasil, a paz que tanto necessitamos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Mais uma vez nós agradecemos pela sua companhia. Como é bom adorar ao Senhor e ouvir a voz dele contigo, mesmo que ainda virtualmente, para muitos que não podem estar conosco aqui no templo. E é claro que a gente te convida novamente para que no domingo que vem, às 9 da manhã, esteja conosco na Escola Bíblica Dominical, na rua General Gallieni 166, seguido do culto ao Senhor nosso Deus. À noite ainda não temos os trabalhos presenciais, mas você é convidado a nos acompanhar no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para receber as notificações. Deixe aí o seu gostei, ou o seu like, para que a gente saiba também que você tem interagido conosco. Deixe o seu comentário também, a sua pergunta, a sua dúvida, e nós retornaremos assim que possível para mantermos esta comunhão. Procure-nos também no Facebook, Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, onde todas as quartas-feiras estamos estudando o Evangelho de Marcos. Um forte abraço, fique na paz do Senhor.